Lucy! Lucy conta a história das ciências. Diz-me, Lucy, o que são os fósseis, como sobem as marés e de onde o vento vem? Porque é que há fogo dentro dos vulcões? Porque é que há neve e também o mau tempo? Diz-me, Lucy, como é que os bebés nascem? Porque é que a andorinha anuncia a primavera? Porque é que há lua à noite e de dia o sol? De onde vêm os rios e a água que bebemos? Porque é que os nossos olhos têm cores diferentes? Diz-me, Lucy, que ainda não sabemos como é que os pirilampos conseguem iluminar e o peixe voador consegue voar. Vai ver a Lucy, está sempre ao teu lado para ensinar. Aprender com a Lucy é sempre divertido. A ótica. Parece que desde a antiguidade o homem utilizou lentinhas. Não, não são lentilhas, são lentes de vidro. Como aquelas que se usam para ver as coisas maiores. Conta-se que Nero, o imperador romano, via os combates dos gladiadores espreitando por um pedaço de esmeralda lapidada. Seria por vaidade ou para ver melhor? Mistério. De qualquer forma, só com o tempo é que o uso das lentes se tornou comum. E foi em Itália que surgiram os primeiros óculos. Estávamos no século XIII. Eram feitos com dois vidros encaixados em duas armações de madeira ligadas por um prego. Hoje temos instrumentos muito desenvolvidos que nos permitem vermos melhor. São chamados instrumentos de ótica. Com alguns deles podemos ver objetos muito distantes ao perto. Com outros podemos aumentar objetos próximos de nós, mas quase invisíveis a olho nu. Resumindo, vamos hoje conhecer alguns desses extraordinários eventos. É no observatório que temos encontro marcado. Muito bem, tenho aqui o tubo de um óculo. O primeiro instrumento astronómico que foi inventado por volta de 1590. Não se sabe bem em que época, mas deve ter sido observando e combinando lentes que o homem percebeu que, pondo duas lentes uma sobre a outra, ampliava uma imagem. É um óptico holandês chamado Hans Lippershey que se atribui a criação do primeiro óculo de aproximação. Era constituído por um tubo que tinha numa das pontas uma lente côncava e na outra uma lente convexa. E parece que esse invento agradou logo à armada e que os marinheiros o usaram para espiar um inimigo no horizonte. Depois da observação dos objetos que existem no Sol, ou seja, na Terra, houve alguém que pensou: talvez haja alguma coisa que valha a pena ver no céu. E o primeiro homem que teve a ideia de apontar um óculo de observação para o céu foi Galileu Galilei, mais conhecido por Galileu. Galileu nasceu em Itália em 1564. Era um rapazinho independente. O passatempo preferido é construir instrumentos de música. Aos 21 anos, para de estudar sem acabar o curso, mas torna-se professor de matemática. Passados alguns anos, irrita-se com os responsáveis da universidade e deixa o ensino. Que temperamento! Nesta época, o funcionamento do universo é explicado só pela religião. A Terra está no centro e o Sol e as estrelas giram à sua volta. É perigoso dizer outra coisa. Seria como afirmar que Deus não existe. Mas Galileu era teimoso. Ouviu dizer que na Holanda alguém fez uma luneta astronómica. Como não podia comprar uma, pediu que lhe explicassem como é que funcionava e fez uma luneta ainda mais forte.
Durante meses, observou o céu noturno. Descobriu que o planeta Júpiter gira à volta do Sol e que tem 3 satélites que giram à sua volta, como a Lua que gira à volta da Terra. Percebeu assim que a Terra podia girar à volta do Sol, levando com ela a Lua. Galileu escreveu um livro que demonstra esse movimento. Foi contra as ideias da época e o Papa ficou furioso. Galileu foi a tribunal, onde corria o perigo de ser condenado à morte se continuasse a afirmar o mesmo. Então, para salvar a vida, Galileu disse que se enganou e que a Terra está parada no centro do universo. Mas assim que o mandaram embora, ouviram-no dizer mais baixo: "Mas move-se!" Como o seu livro teve tempo de ser lido por toda a Europa, todos os sábios, alguns anos depois, reconheceram que Galileu tinha razão. Hoje o telescópio é mais desenvolvido do que o óculo de Galileu, mas funciona da mesma maneira. Mas como é que funciona? À frente do tubo, vê-se aqui um objeto transparente. É feito de vidro e chama-se lente. Portanto, a lente vai deixar passar os raios luminosos através do vidro, que vai formar uma imagem na parte de trás do tubo. Mas para quê? Para ampliar de forma artificial o nosso olho e captar o máximo de luz. Graças a esta lente, ficamos com uma pupila com 120 milímetros de diâmetro. Uau! Uma pupila com 12 centímetros de diâmetro! É incrível! Com um telescópio com uma lente destas, o nosso olho capta mais luz. Vamos observar mais de perto esta lente mágica. O que notamos? Vemos que a lente é transparente, pois deve deixar passar a luz. E a forma da lente é ligeiramente arqueada, chamamos-lhe convexa. E graças a esta forma arqueada ou convexa, vai haver concentração de raios luminosos num ponto a que se chama foco. No foco temos uma imagem, e é essa imagem que vamos analisar e observar com o nosso olho. Não a podemos observar diretamente, é preciso utilizar uma ocular que tornará a imagem maior e mais nítida. Isto é a ocular, com uma lente côncava. Aquilo ali é a objetiva, com uma lente convexa. E agora cuidado! Atenção, já partiu! Ai! E é assim que as imagens dos objetos que vemos são transformadas no tubo de um telescópio. Como funciona? Observa. Se pusermos um pedaço de vidro com superfícies paralelas perpendiculares aos raios luminosos, os raios continuam o seu caminho em linha reta. Mas o que acontecerá se inclinarmos a placa de vidro? Abracadabra! No lugar por onde a luz entra no vidro, ela muda de direção. Quando passa do ar para o vidro, a luz é desviada. Esta propriedade que a luz tem de mudar de direção mudando de meio tem um nome. É a refração. É graças a essa refração que um telescópio funciona. Mas a luz tem outros talentos para além de se refratar. É também capaz de se refletir. E foi graças a essa outra propriedade da luz, a reflexão, que no século XVII o cientista inglês Isaac Newton inventou um aparelho como este. Isaac Newton é um dos maiores sábios da história. Os resultados das suas descobertas continuam a ser ensinados na escola. Nasceu em 1642 no campo, em Inglaterra, alguns meses depois da morte de Galileu. Isaac era um menino pobre. O passatempo fora da escola era fazer os seus próprios brinquedos. Aos 18 anos, entrou na Universidade de Cambridge, onde se interessou por ciências. Era muito bom aluno, mas como era pobre, estudava e trabalhava, servindo os outros estudantes para pagar os seus estudos. Aos 23 anos, depois de trabalhar muito durante 2 anos, começou a pôr em prática as suas descobertas. A principal era a da atração universal. Um objeto muito grande atrai um pequeno. Conta-se que foi ao ver cair uma maçã da sua árvore que Isaac fez esta descoberta. Ai! A maçã foi atraída pela gravidade da Terra. Nem todos podem voar como eu.
Foi graças a esta descoberta que Isaac Newton conseguiu explicar porque é que os planetas se movem e ainda porque é que a Lua não nos cai em cima e porque é que os planetas não desaparecem no infinito. Para investigar melhor, Isaac Newton inventou aos 26 anos o primeiro telescópio refletor, muito mais eficaz que os telescópios anteriores. O que é que está a ver? Vênus. Conseguimos ver Vênus à luz do dia? Sim, conseguimos. Como é que se chama esse aparelho? É um telescópio, um instrumento que serve para observar os objetos que há no céu, para lá do nosso planeta. E como funciona um telescópio? A luz que vem das estrelas chega à parte da frente do telescópio, ao eixo do telescópio. Os raios vão ser paralelos, vão entrar no tubo e chegar a este espelho. Este espelho é côncavo. Graças a essa forma, os raios vão ficar concentrados na parte da frente do telescópio, aqui. Há um pequeno espelho, aqui à frente, no interior do telescópio, e ele vai reenviar os raios luminosos para o lado. Eis o interesse do telescópio: concentrar e refletir a luz graças a um espelho ligeiramente côncavo. Demonstração. Cucu! E se me vês ao contrário, é porque os raios, quando são refletidos por um espelho côncavo, se cruzam. A particularidade de observar o céu é que quanto mais longe conseguimos ver, mais observamos no tempo. Como é isso possível? Porque a luz desloca-se a 300 mil km por segundo. Portanto, demora algum tempo a percorrer certas distâncias. Por exemplo, no caso do Sol. O Sol está situado a 150 milhões de quilómetros da Terra. A sua luz vai demorar 8 minutos e 23 segundos a chegar cá. Ou seja, se uma varinha de condão apagasse o Sol, nós aqui na Terra só notaríamos 8 minutos e 23 segundos depois. Se, por exemplo, uma galáxia se encontra a 10 mil milhões de anos-luz, isso significa que a luz que recebemos agora foi enviada por essa galáxia há 10 mil milhões de anos. Portanto, vamos estar a ver a galáxia como ela era nessa altura. 10 mil milhões de anos! Ao observar o céu, o homem assiste ao nascimento do universo. Mas ao observar o céu, também se prepara para novas descobertas. Uma das grandes investigações é, lá está, a da busca de vida no universo. O homem tenta saber se a vida só existe na Terra ou também noutros planetas, já que nos últimos anos, nos últimos 15 anos, descobriram outros planetas à volta de outras estrelas. É Saturno! É tão lindo! E isto não é nada. No deserto do Atacama, no norte do Chile, construíram o Very Large Telescope, ou VLT. São 4 telescópios de 30 metros de altura cada um, equipado com um espelho de 8,20 metros de diâmetro. Com uma máquina tão potente, quem sabe, talvez o universo deixe de ter segredos para nós dentro de pouco tempo. Mas por agora, depois do infinitamente grande, vamos partir à descoberta do... Sim, isso! Do infinitamente pequeno. O que é isso? Olá! O que está a ver? Pois, o que eu estou a ver é uma formiga. A cabeça de uma formiga. Mas não estou muito satisfeito porque tenho um problema com o microscópio óptico que estou a usar. Ou defino as antenas ou defino o olho. Mas não estou a definir tudo ao mesmo tempo. E isso chateia-me porque a minha imagem não é nítida. Sim, é verdade que não é perfeita. E o microscópio óptico, como funciona?
No microscópio óptico, usa-se a luz. Aqui existe uma pequena lâmpada e essa luz vai passar através das lentes e dar-nos uma imagem ampliada do que estamos a ver. Então, um microscópio é como a luneta do Galileu. Com o microscópio óptico vemos as coisas pequenas, mas acaba por ser exatamente o mesmo instrumento. Mas afinal, quando foi ele inventado? No princípio do século XVII, mas no entanto não sabemos bem por quem. De qualquer maneira, o primeiro homem a aproveitar bem o microscópio óptico foi um comerciante de tecidos holandês, chamado Antoine van Leeuwenhoek. Por volta de 1670 faz o seu próprio microscópio, que cabe na palma da mão. A lente é pequenina, mas o aparelho amplia um objeto 270 vezes. Com o seu microscópio, van Leeuwenhoek analisa uma gota de sangue e descobre os glóbulos vermelhos. Recolhe também a água de um tanque e descobre aquilo a que se chama estranhos animaluscos. Estes animais minúsculos são as bactérias. Imagino que o homem descobriu muitas outras coisas quando desenvolveu o microscópio óptico. O microscópio óptico ajudou o homem a estudar a fundo a estrutura da matéria, especialmente a matéria viva. De facto, com a performance do microscópio óptico, com a resolução que tem, ou seja, a capacidade de ver pormenores muito próximos um do outro, adotou-se à estrutura, por exemplo, das células vivas do corpo humano. E, sobretudo, no século XIX, muitos dos estudos e os primeiros passos da medicina biológica estão, de facto, ligados a este invento. Sim, foi graças ao microscópio óptico que Louis Pasteur, por exemplo, identificou diferentes micro-organismos, os vírus ou bactérias, responsáveis por doenças graves. De certa forma, foi graças ao microscópio que Pasteur criou a vacina contra a raiva. Um microscópio óptico amplia cerca de 2000 vezes. Mas vimos que com esse aparelho é impossível ver-se tudo com nitidez. Por essa razão, inventou-se em 1939 um microscópio bem mais sofisticado. É o microscópio eletrónico de varrimento-transmissão que é esta máquina grande. Graças a ele, vamos observar agora uma mosca. Já viste as asas dela? Parece um pássaro. Olha, a mosca é peluda. Claro, com o zoom de uma câmara, também se pode ampliar o que se filma e verificar que o homem, tal como a mosca, tem muitos pelos na cabeça. Mas com o microscópio eletrónico de varrimento-transmissão, a imagem está sempre nítida, mesmo se a virmos muito ampliada. Isto é o olho da mosca, ampliado 468 vezes, 935 vezes ou ainda 1870 vezes. Olha, isto é pólen de flores. Bom, agora já percebo melhor porque é que esfregamos o nariz. E estas escamas? Onde julgas que se encontram? Cobrem a asa de uma borboleta. Já viste esta formiga? A imagem é muito mais nítida do que no microscópio óptico. E ainda nem usamos as capacidades do aparelho ao máximo. Mas, ao observarmos o mundo que nos rodeia a tão pequena escala, não nos tornamos um pouco maníacos? Começamos a respeitar um pouco mais as coisas porque temos a tendência de olhar tudo o que é pequeno como se fosse insignificante, quando, na verdade, é muito complexo. Um infinitamente pequeno será então infinitamente complexo. É o que vamos ver com um último microscópio. Parece que é o mais incrível de todos. Foi criado em 1931 e sabes que mais? Com ele descobrimos o interior da matéria. Sim, garanto-te. Vais ver. O nosso investigador está a focar o objeto que vamos já observar. Genial! Não sei o que é,
mas não é um inseto. Não é um inseto, não é um inseto. Bem, o que temos à nossa frente é um microscópio eletrónico de transmissão. E como funciona? Bem, no interior do microscópio há um feixe de luz especial. Isto é, de luz eletrónica, como uma pequena corrente elétrica que vai atravessar o objeto que se quer ver e vamos poder ver objetos muito pequeninos no interior da matéria, em especial os átomos. O que é um átomo? Um átomo... Bem, podemos dizer que é uma das mais pequenas partes da matéria. Conhecemos os átomos desde a antiguidade grega. Um filósofo grego, no século IV a.C., chamado Demócrito, pensou que a matéria era constituída por pequenas partículas, um pouco como grãos de areia, que, como é óbvio, não podemos ver a olho nu. Mas no século IV não tínhamos nenhum modo de observar esses objetos. Portanto, só podemos imaginá-los. Então, infelizmente para Demócrito, um outro filósofo muito conhecido na época, chamado Aristóteles, disse que a matéria era constituída por 4 elementos, que são o ar, o fogo, a terra e a água. Esta ideia prevaleceu, e prevaleceu durante 20 séculos, e é apenas no início do século XIX que a teoria dos átomos volta ao primeiro plano com um químico inglês chamado John Dalton. A teoria de Demócrito torna-se moda. E agora sabe-se muito bem que a matéria é constituída por átomos. Já a seguir, a prova pela imagem. Estamos a ver no monitor átomos de alumínio. E eles estão aumentados cerca de 30 milhões de vezes. Acreditas? Todos estes pontos brancos perfeitamente alinhados são átomos. Num pedaço de alumínio com 1 centímetro de comprimento, há pelo menos 100 milhões deles. Não é incrível? Mas estes microscópios tão sofisticados, para que é que servem? Os microscópios são úteis em muitos campos. Tudo o que tem a ver com produtos eletrónicos, informáticos, produtos para a aeronáutica, para a indústria automóvel e outras, e etc, etc. E são úteis em todos os domínios da medicina. Posso dar só um exemplo. O vírus da SIDA foi descoberto graças à microscopia eletrónica de transmissão. Com um microscópio assim, talvez daqui a pouco tempo possamos conhecer tudo sobre a estrutura da matéria. Construiremos então automóveis leves como penas, mas resistentes ao mínimo choque. E saberemos tanto sobre os vírus que encontraremos vacinas para cada um deles. Entretanto, espero que a nossa investigação te tenha deixado ainda mais curioso sobre o mundo onde vives. Em tua casa, talvez não tenhas um microscópio nem um telescópio, mas com certeza deves ter uma lupa para observar os pelos do teu braço ou um par de binóculos para observar as crateras da Lua. O mundo é ainda mais espantoso quando o vemos noutras dimensões, não é?